O episódio conhecido como Daniel e os companheiros diante da mesa do rei, Daniel 1, revela como fé e fidelidade a Deus podem resistir à pressão sutil da comodidade e das aparências. A história inicia-se quando jovens israelitas são levados cativos para a Babilônia, arrancados de sua terra, de seus costumes e de tudo o que lhes era familiar. Entre eles estava Daniel, um jovem de mente aguda e coração humilde, acompanhado de Hananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor ordenara que esses jovens fossem treinados em todas as artes e sabedorias babilônicas e que comessem dos manjares do palácio. O privilégio parecia grande, mas escondia um teste espiritual. Ao serem conduzidos à sala onde o banquete real era servido, o aroma das especiarias enchia o ar. "Daniel, veja que glória é esta", sussurrou Hananias. "Parece que Deus ainda cuida de nós, não é?" Daniel manteve o olhar fixo nas bandejas fumegantes, carnes oferecidas aos ídolos, vinhos fermentados e iguarias preparadas, conforme rituais que ele sabia não agradarem ao Senhor. O coração dele apertou. "Nem tudo que brilha vem de Deus, meu amigo", respondeu. "Comeremos sim, mas do que é puro. Não quero contaminar aquilo que é santo em mim." Os outros o olharam, incertos. Era apenas comida, afinal. Mas Daniel percebia que aquela decisão diria muito sobre quem eles se tornariam. A decisão foi imediata, mas o desafio imenso. Daniel procurou o chefe dos eunucos e pediu com respeito: "Senhor Aspenaz, rogo-lhe que não nos obrigue a comer da mesa do rei. Permita-nos alimentar apenas de legumes e água." O homem riu, mas o riso carregava temor. "Daniel, é sensato, mas tua ideia é perigosa. O rei quer ver-vos fortes, e se vos achar pálidos, ele poderá tirar-me a vida." Daniel respondeu com serenidade: "Faze um teste de 10 dias. Deixa-nos seguir nossa dieta. Depois compara-nos com os demais. Se não estivermos bem, faremos como desejares." Aspenaz hesitou, olhou para os 4 jovens magros, avaliou o risco e, talvez movido por algo que não compreendia, concordou. Os primeiros dias foram difíceis. Do salão vizinho vinha o som de risadas e o tilintar das taças. O cheiro de carne assada fazia o estômago se revoltar. Misael murmurou certa noite: "Daniel, tenho fome e cansaço. E se estivermos sendo tolos? Deus não se ofenderia se apenas comêssemos um pouco." Daniel respondeu com voz firme, mas calorosa: "Irmão, não é sobre proibições, e sim sobre fidelidade. O que Deus espera é que a obedeçamos mesmo quando ninguém mais o vê." A palavra trouxe silêncio e certeza. Eles oraram, e a paz desceu sobre aquele pequeno grupo. Nos dias seguintes, a disciplina virou louvor. A cada tigela de lentilhas, a cada copo de água fresca, eles lembravam que não viviam para o gosto do mundo, mas para a glória de Deus. Hananias costumava dizer antes de dormir: "O banquete deles termina no riso vazio, o nosso começa na fé." O tempo passou, e no 10º dia, Aspenaz veio verificar o resultado. Esperava vê-los abatidos, mas encontrou rostos cheios de vida, olhos brilhantes e pele saudável. "Por todos os deuses", murmurou ele surpreso, "parecem melhores que os outros." Daniel sorriu e respondeu com humildade: "Porque Deus honra quem o honra." Desde aquele dia, os 4 continuaram com sua dieta simples, e Deus lhes concedeu sabedoria 10 vezes maior que a dos sábios da Babilônia. O milagre não consistiu em alimentos mágicos, mas no poder divino que dá força ao coração obediente. Caneiras, livros e banquetes, tudo isso os outros jovens receberam. Mas Daniel e seus amigos receberam algo mais raro: discernimento. Quando levaram os rapazes à presença do rei para avaliá-los, Nabucodonosor ficou admirado. "Nunca ouvi respostas tão sábias", exclamou. "Eles são 10 vezes mais capazes do que todos os magos e astrólogos." Ninguém imaginava que uma decisão tão pequena, uma recusa silenciosa diante de um prato, seria a chama de fidelidade que manteria viva a fé de Israel em terra estrangeira. Certa noite, Misael perguntou a Daniel: "Por que você teve tanta certeza, desde o começo, de que Deus nos sustentaria?" Daniel olhou para o céu, onde as estrelas espreitavam entre os muros da cidade, e respondeu: "Porque quando tudo o que temos é o que o rei dá, esquecemos que o verdadeiro rei é o Senhor. Preferi ser fiel na pobreza do que saciado pelo orgulho." Essas palavras se tornaram o fundamento de suas vidas. Cada um deles entenderia, mais tarde, que honrar a Deus nas pequenas coisas prepara o coração para os grandes testes, e Babilônia ainda lhes traria muitos.
O testemunho desses jovens correu discretamente pelos corredores do palácio. Servos e guardas comentavam: os judeus comem apenas verduras e mesmo assim parecem felizes. O que há com eles? O exemplo silencioso dos fiéis tocava mais do que 1000 discursos. Através de sua simplicidade, Deus começava a ensinar àquela nação poderosa que o sucesso verdadeiro não nasce do luxo, mas da integridade. Aspenaz, antes receoso, passou a respeitá-los profundamente. Aprendi algo convosco, confessou um dia. Há um alimento que não sacia o corpo, mas dá vigor à alma. Vós o tendes. Daniel respondeu: é o pão da presença de Deus. Quem se alimenta dele nunca cede à fome do mundo. Anos se passaram e a Babilônia mudou, mas Daniel e seus amigos permaneceram firmes como árvores plantadas junto a ribeiros. Quando vieram provações maiores, fornalhas, decretos, intrigas, já estavam prontos, pois aquele primeiro passo de fidelidade fora a semente de toda a coragem futura. Nenhuma fornalha ardente, nenhum edito de morte começou grande. Sempre se inicia na escolha de um coração que diz: não me contaminarei. É por isso que o primeiro capítulo do livro de Daniel não é apenas o início de uma biografia, mas a revelação de um princípio eterno. Deus usa as decisões secretas para construir destinos públicos. Hoje, num mundo repleto de banquetes modernos, ofertas fáceis, atalhos éticos e recompensas passageiras, a história de Daniel desperta em nós uma pergunta: de qual mesa temos nos alimentado? Permanecer fiel ao que é puro pode parecer pequeno, mas é justamente nessas escolhas discretas que se mede a grandeza da fé. Assim como Daniel, cada um de nós pode decidir que o coração não será moldado pelo apelo da aparência, e sim pela voz suave da consciência diante de Deus. Mesmo em ambientes hostis, o Senhor continua honrando quem o honra. Ele não abandona os que preferem sua vontade às vaidades humanas. Talvez a prova hoje não esteja na comida, mas em outras tentações. Compromissos que ferem princípios, promessas fáceis que custam a paz. Em cada uma delas há a oportunidade de dizer ao mundo: eu pertenço ao reino de Deus, porque fidelidade não é um ato isolado, mas um hábito que se aprende nos detalhes. Que essa antiga história de jovens cativos que escolheram a pureza sirva de luz para os nossos dias. Quando faltarem forças, lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Daniel na Babilônia está pronto para sustentar você na sua luta interior. É Ele quem faz o semblante do fiel resplandecer entre os banquetes do mundo. E se a sua mesa for simples como um prato de lentilhas, ainda assim nela pode haver o sabor da eternidade. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais corações sejam inspirados a permanecer fiéis em qualquer tempo.